Olá, tudo bem? Aqui é o Éder, seja bem-vindo. Eu estou aqui para responder uma dúvida extremamente importante que eu recebi aqui no nosso suporte dos nossos alunos, e ela é uma dúvida muito complexa. Complexa pelo seguinte, ela não envolve só um aspecto da gestão, do marketing ou do próprio atendimento odontológico. Ela envolve várias questões, ela envolve planejamento, ela envolve orçamento, ela envolve apresentação, negociação, ela envolve expectativa e principalmente, eu percebi que essa é uma dúvida que vai bater muito naquele dentista que está começando a pegar casos clínicos mais complexos, casos clínicos de alto valor. Porque, obviamente, é muito diferente quando você pega casos de menor valor, onde você já sabe assim a previsibilidade de quanto tempo você vai entregar aquele serviço. O paciente tem uma percepção rápida de quanto tempo aquilo vai terminar, ou envolve só uma especialidade, então não tem muito sobre dúvidas para o paciente, nem para você como profissional, ou nem para outras pessoas da sua equipe. E aí, obviamente, é mais simples de resolver. Mas quando envolve, por exemplo, planejamento com cirurgia, com prótese, com ortodontia, com estética, a gente fica naquela coisa, puxa, como que eu vou explicar isso aqui para um paciente para que ele não tenha dúvidas sobre o que está sendo planejado para ele e para que ele não veja o valor final como algo estratosférico, algo assim surreal para ele, simplesmente porque ele não consegue entender a complexidade das coisas que estão envolvidas. Então, a primeira coisa a fazer é a gente separar para nós mesmos, para nós profissionais e, obviamente, para a nossa secretária, para a nossa equipe que trabalha com a gente, o que é que está sendo planejado para aquele caso e, a partir dali, sim, eu vou fazer uma estratégia de comunicar, de transformar aquela informação que eu botei dentro do planejamento fácil de ser entendida por um paciente que é leigo, que não sabe os termos técnicos, que não sabe algumas questões biológicas e técnicas que envolvem um tratamento e um planejamento odontológico. Então vamos começar pelo seguinte. Eu vou ler a pergunta aqui para você e aí você já vai sintonizar melhor aqui sobre o que a gente está falando. A pergunta é o seguinte, eu vou ler ela aqui, ó, tá bem. O que não consigo entender, voltando, o que não consigo ainda entender é a forma de passar para o paciente uma reabilitação que envolve desde a adequação do meio bucal, ortodontia, enxerto, prótese de porcelana. Ou seja, envolve várias áreas. Qual é a melhor maneira passar o valor ou passar o valor referente a cada etapa? O que ela quis dizer assim, ó, passar o valor total ou passar o valor referente a cada etapa? E se escolher passar cada etapa, que é o que ela mais faz, o que eu mais faço, está escrito aqui, pode ser que um determinado serviço vou executar após 1 ano ou 2 anos do fechamento do contrato. Ou seja, aquilo que ela está planejando hoje, ela só vai executar depois de 2 anos. Como é que ela mostra isso, apresenta e conversa com o paciente sobre isso? Então vamos primeiro contextualizar as coisas aqui. Aqui dentro dessa questão tem alguns aspectos que não estão bem claros. O primeiro é o seguinte, aqui se coloca a ideia da adequação do meio bucal. A adequação do meio bucal é algo necessário, mas vamos pensar nela não de forma clínica, mas de forma filosófica, porque a adequação do meio bucal é um conjunto de ações que você faz para minimizar os aspectos de infecção e deixar aquele paciente preparado para um tratamento que está sendo executado. Então, às vezes a adequação do meio bucal é uma profilaxia. Ou às vezes não, às vezes envolve extração, às vezes envolve uma série de outros fatores que, assim, a adequação do meio bucal não é um planejamento em si. Ela é um contexto filosófico que envolve uma série de procedimentos e esses procedimentos, sim, que fazem parte de um planejamento. Obviamente, você vai colocar para aquele paciente adequação do meio bucal, às vezes envolve cirurgia, às vezes não envolve cirurgia. Então, vamos entender que quando se coloca tudo como se fosse uma coisa só, fica mais difícil até para o paciente mesmo entender. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer de uma forma prática, que isso fazendo uma sugestão para quem está nessa curva de aprendizado aí que eu comentei, ó, pessoa que está começando a pegar casos clínicos de maior valor e que está com uma certa dificuldade de como apresentar isso. Primeira regra que tem que ser bem claramente estabelecida e tem que ficar muito assim presente para você, muito clara na sua cabeça,
é que nós, como profissionais de saúde, nós como dentistas, tem um problema, tem uma limitação que nunca a gente consegue resolver. E essa limitação é o paciente não ter dinheiro. E essa limitação, o paciente não tem dinheiro, é a que faz muitos de nós, muitos colegas dentistas, pegarem um dado planejamento que seria ideal e pensar, poxa, mas vai ficar caro, talvez ele não consiga pagar. Deixa eu ver como é que eu faço para não parecer tão caro. E esse é um erro assim, que a gente precisa cortar de vez, porque se o paciente fala, doutor, eu não tenho dinheiro, aí sim você pode pensar em uma alternativa de planejamento para ele mais em conta. Agora, não vá já, não parta do princípio que o seu paciente não tem dinheiro. Não parta do princípio que ele vai achar caro. Ele pode achar caro, ele pode não achar. E você só vai saber disso a hora que ele vê realmente o preço, a hora que vocês estiverem conversando. Obviamente, com algumas informações que você até coleta desse paciente na sua anamnese ou nas conversas que você tem antes com ele. Agora, o problema do paciente não ter dinheiro, você não consegue resolver. O que você consegue resolver? Talvez o paciente fale assim, ó, não tenho esse dinheiro aqui agora à vista para te dar, mas eu posso pagar uma parcela de X reais por mês. Ok, você pode pagar X reais? Você, como profissional, vai estabelecer se aquele tipo de parcelamento ele é viável para a sua empresa. Às vezes é e às vezes não é. De repente, por exemplo, um planejamento que envolva muita prótese, talvez não seja viável um parcelamento de longo prazo, porque o risco é grande, porque a prótese, toda essa parte protética tem um custo operacional muito maior, e às vezes um outro dado procedimento ou área de atuação, ele não tem esse risco envolvido tão grande para você. Isso é um entendimento que tem que ser desenvolvido ao longo do tempo, ao longo da experiência, dentro da clínica, e você desenvolve isso fazendo o quê? Observando as suas contas, observando o que acontece na prática do dia a dia do seu consultório. Então, assim, deixando de lado essa única situação que a gente definitivamente não resolve, que é o paciente não ter dinheiro, vamos entender como que a gente pega um planejamento de alto custo e deixa o paciente suficientemente confortável para decidir se ele está realmente disposto a fazer aquele tratamento pagando você à vista, ou se ele vai fazer por etapas pagando parcelado, ou se definitivamente aquele não é a realidade dele, então, por favor, me planeje algo mais em conta, um trabalho diferente. Todas essas condições, elas precisam estar na mesa, mas você tem que partir por aquilo que é o seu propósito inicial, que é fazer o seu tratamento que você se sente confortável de apresentar para o paciente com o nível de complexidade que você vem treinando para poder entregar para o seu paciente. Então vamos lá, nesse caso em questão, vamos imaginar um planejamento de alto custo, e eu fiz o seguinte, eu trouxe esse quadrinho aqui, ó, nós vamos escrever e utilizar ele para a gente conseguir entender melhor esse contexto. Vamos passar do seguinte ponto aqui, ó. Vamos imaginar que o nosso primeiro passo vai ser fazer uma ortodontia no nosso paciente. Então, eu tenho aqui, ó, uma ortodontia. Vou colar a minha ortodontia aqui no meu planejamento. Então, esse é o primeiro ponto, porque eu estou partindo da ideia de que a adequação do meio bucal faz parte do preparo de todo paciente que vai ser submetido a algum tratamento. Vamos supor que esse paciente é mais completo e ele vai precisar também de enxerto ósseo. Não é enxerto gengival nesse caso, não. Enxerto ósseo. Então, nós vamos colocar aqui uma outra etapa, ó. Enxerto. Tá vendo? Então, nós temos ortodontia e nós temos enxerto. Vamos pensar na terceira etapa desse paciente, que é os implantes. Ele vai fazer implantes também. Reabilitação bem completa mesmo. Bem complexa também. Então, agora ele passou a ter implantes no planejamento desse paciente. Ok? Está me acompanhando? E agora, por fim, na nossa última etapa, nós temos a prótese. Então, para a prótese também, nós temos mais uma definição e pronto, nós temos aqui uma estrutura de planejamento que envolve ortodontia, enxerto, implante e prótese. Agora, cada uma dessas áreas aqui que a gente vai trabalhar, ela vai ter um custo. Ela vai ter um preço. De repente, a minha ortodontia, ela vai demorar 2 anos e vai ter um custo mais elevado do que se ela demorasse 5 meses. Às vezes eu preciso fazer micromovimentações, adequação de espaços, coisas mais simples. E às vezes não, são tratamentos que precisam de mais tempo. Quem sabe disso? Quem está planejando. A mesma coisa para enxerto. Depende do biomaterial que eu vou utilizar, depende da técnica que eu vou utilizar, depende das condições do paciente, depende de uma série de fatores. Alguns a gente controla, outros não.
Um outro implante também, a gente depende de resposta biológica. Agora, para o implante, para eu saber quantos implantes eu vou colocar, talvez o meu enxerto seja fundamental. Então, entenda que esse tipo de planejamento aqui, ele não envolve só um entendimento do que você vai fazer no paciente do início ao fim, mas ele envolve também um entendimento do que é possível recuperar para as perdas, para a situação inicial daquele caso em questão. De repente o enxerto, você vai fazer, mas ele vai ficar limitado, ele não vai ser aquela coisa de recuperar para você colocar 8 implantes. Talvez vai recuperar para colocar 4, 5, 6 implantes, mas não 8. Então depende muito do contexto que está sendo envolvido e esses detalhes, eles não podem entrar aqui nessa aula, mas eles precisam ser entendidos por você, que vai estar à frente disso. Agora, existe uma questão aqui, ó. Vamos lá. Ortodontia, ela tem um preço, ok? Um preço. Enxerto, outro preço. Certo? Implante, outro preço. Prótese, outro preço. O que na prática muitos colegas dentistas fazem? Alguns colegas que já são assim muito experientes, assim, tem muito tempo de cadeira, já chega aqui e fala assim: Éder, ó, eu somo isso aqui, faço um valor total, apresento para o paciente e deu. Ok, para quem está começando a pegar casos clínicos de planejamento de valores maiores, essa não é uma recomendação tão boa assim. E eu vou explicar por quê. Quando você tem um colega dentista assim muito experiente, que já faz isso há muito tempo, esse dentista tem um tipo de arma que demora um pouquinho a ser desenvolvida. E essa arma é uma espécie, entenda isso com assim, cautela, uma espécie de credibilidade social. As pessoas já sabem que ele é um dentista que trabalha bem daquele jeito e já entrega aquele resultado. Normalmente, esse colega dentista que entrega o valor fechadão, ele já é aquele cara que recebe a Dona Maria, mas a Dona Maria é indicada da Dona Joana, que a Dona Joana já fez tratamento com ele, já deu todo o briefing para a Dona Maria. Falou, ó, esse doutor aqui, ele é muito bom, ele entrega o resultado, ele é caro, o valor foi tanto, meu, mas ó, tá bonitão. Então a Dona Maria, quando chega para esse dentista, ela já tá mais preparada para isso e ela não tem um impacto grande de receber o valor fechado. Agora, se a Dona Maria não conhece ainda, se não existe para quem está começando ainda não existe esse reconhecimento, entre aspas, social, os pacientes não trazem para você grandes reabilitações ainda, está começando a ter acesso a essas reabilitações, que é a grande maioria, eu recomendo que isso seja colocado para o paciente como etapas com valores separados, de forma que o paciente entenda que ele pode sim fazer só ortodontia nesse dado momento. Porque aí a gente vai estar lidando com o quê? A gente está lidando com a possibilidade do paciente não ter dinheiro para fazer tudo de uma vez só. Ele não pode assumir tudo aquilo de uma vez só. Ele não está preparado para isso. Mas calma aí que a gente vai entender por que essa estratégia é recomendada. Bom, nós temos aqui a etapa de orto, enxerto, implante e prótese. Agora, isso não vai ser realizado de um dia para a noite. Concorda? Vai demorar um tempinho bom aqui. Eu acho que orto, enxerto, implante, prótese é um tratamento, sei lá, 2 anos eu acho que tá bom. Talvez mais que isso, né? Então vamos pensar na ideia temporal. Vamos botar aqui a linha do tempo para isso aqui, ó. Tempo. Por quê? Porque a gente tem que passar para o paciente essa ideia de tempo. O tempo que vai ser necessário para executar tudo isso. Porque aí o paciente entende. Obviamente, no universo ideal, o paciente gostaria de entrar na tua cadeira, sentar, acordar, pronto. É isso que ele queria. E se fosse assim, seria muito mais fácil, acreditem, de, entre aspas, vender os planejamentos reabilitadores, porque ia ser fácil para o paciente. Agora, o fato é que isso leva tempo e o paciente precisa entender disso para não chegar na metade do tratamento e estar cansado de você ou estar achando que você está demorando no que você está fazendo. O paciente precisa ter essa informação antes de que vai demorar tempo sim e que são etapas. E qual que é a melhor forma para o seu paciente ficar calmo com a ideia de tempo? Você precisa lançar mão de analogias. E as analogias, elas são muito boas porque os pacientes, eles são leigos. O paciente, ele não sabe, por exemplo, no caso da ortodontia, o paciente não sabe o que é uma reabsorção, uma remodelação óssea, um processo de aposição de osso.
E não tente explicar isso para ele do ponto de vista biológico, porque vai parecer difícil. Às vezes ele não tem nem mesmo bagagem suficiente para entender um processo de osso sendo reabsorvido. Isso não é papel de uma apresentação de caso clínico. O que ele precisa entender é que o dente está torto aqui e vai para aquele lugar e que, obviamente, isso tem uma técnica envolvida para ele ir lá. Ele não precisa entender a física do movimento. E não se preocupe, se o seu paciente for assim, perfil muito analítico, detalhista e quiser saber, ele vai te perguntar. Ele vai falar, doutor, tá, mas como é que o dente movimenta? Aí você explica. Movimenta a partir de força, tal. Aí tudo bem. Mas não vá de cara querendo explicar isso para ele. Não é o teu papel. Mas é o teu papel em mostrar para ele que, por exemplo, você vai movimentar o dente. Aí você vai explicar. Olha, dona Maria, a movimentação desse dente aqui, ela leva alguns meses. Por exemplo, 5 meses, 6 meses, dependendo do que está acontecendo ali. Aí a dona Maria, nossa, é demorado, né? Como é que você vai fazer a dona Maria perceber que não é demorado? Olha aí, como é que é. Você vai usar analogias. E tem analogias que vão funcionar e tem analogias que vão ser negativas. Tem que fazer essa distinção. Toda analogia, ela precisa ser uma analogia positiva. Vamos explicar isso na prática? Quando um paciente chega e fala, mas vai demorar isso aqui. Você vai falar, sim, só que esse é um tempo biológico que eu não tenho poder de acelerar. Vou te dar um exemplo, dona Maria. Imagina que alguém da sua família, alguma pessoa, a própria dona Maria, sabe, você quer ter um filho. Ok. Acabei de engravidar. Nossa, acabei de engravidar, que notícia boa. Amanhã já nasceu o bebê. Vai funcionar, dona Maria? Ela vai falar, não, isso não acontece assim. Precisa desenvolver, precisa formar. Aí você fala, pois é, aqui nessa parte aqui de ortodontia é a mesma coisa. Quando eu estou trabalhando com enxerto ósseo, é a mesma coisa. Você não precisa explicar para o paciente que você vai botar o pozinho, que aquilo ali vai ter uma osso-integração, que vai ter migração celular e que aquilo ali vai começar a produzir osso. Você pode até falar isso para os caras mais analíticos, eu já comentei isso aqui uma vez, mas a forma mais fácil do paciente entender é com uma analogia, com algo que já é comum para ele. O paciente entende assim, quando você fala que é igual um bebê, não nasce de um dia para o outro. Ele fala, sim. Mas o paciente não precisa entender a formação do bebê, ele não precisa entender nidação, ele não precisa entender divisão celular, ele não precisa entender migração de tecidos, para entender que um bebê demora 9 meses para nascer e deu. Porque essa é a analogia, é algo que ele entende. Ele não precisa entender a coisa funcionando, mas ele precisa entender que aquilo é um processo biológico natural, mesma coisa. Agora, qual que é a analogia que eu não concordo de fazer, que eu não recomendo que seja feita? É a analogia negativa. Por exemplo, qual que é a analogia negativa? Dona Maria, é o seguinte, é igual cortar aqui, Imagina que a senhora cortou a mão. Quando a senhora corta a mão, não demora um dia, vai cicatrizar amanhã? Amanhã já vai estar cicatrizado, não vai ter mais marca nenhuma? Ela, não, vai demorar um pouquinho, né? Vai fechar. E por que eu estou falando que essa é uma analogia negativa? Porque cortar é algo associado a dor, algo negativo, machucar, sensações que ninguém quer. Eu não quero, você não quer e o paciente também não quer. Mas a analogia dele vai ser, ele vai lembrar um dia que ele cortou, que doeu e tudo mais, e aí você prejudica a sua percepção de valor para o paciente. Vai ficar mais difícil para ele gostar da ortodontia se você associa ela com um machucado do que, por exemplo, com um bebê, que é uma coisa que, de forma geral, as pessoas comemoram muito porque é uma coisa muito positiva. Fácil de entender essa questão de analogia? Então é só fazer essa analogia para cada área, entendendo que se o seu paciente consegue ter essa percepção de, ok, demora, a decisão dele passa a ser muito mais saudável para você. Então, para o alto valor, ele entende, ok, vai ficar 50 mil, vai ficar 100 mil, vai ficar 80 mil, mas é demorado. Aí vem a segunda etapa, que é o que a gente precisa entender. Isso aqui vai demorar, a gente já sabe disso. Isso aqui vai ter um valor cheio, ok? O paciente, óbvio que ele vai ter que saber o valor cheio. Não dá para começar um tratamento para o paciente e falar, vamos tratando aí, você vai me pagando e a hora que terminar, terminou e a gente somou e deu. Não dá para ser assim, ninguém vai fazer um tratamento com você. Agora, como é que esse paciente vai ficar confortável, Éder, de me pagar o valor total? Bom, você sabe que, por exemplo, para ele pagar o valor total para você, ele precisa ter o valor total. Ele precisa ter o dinheiro. Então, será que ele vai pagar à vista? Depende, às vezes ele paga à vista. E quando que ele paga à vista? Quando ele percebe vantagens em pagar à vista em detrimento de pagar parcelado.
Uma das vantagens que automaticamente precisam ser percebidas é confiabilidade. Ele precisa confiar que você não vai pegar o dinheiro dele e sumir, ou não entregar aquilo que está dentro do planejamento. E não se engane que os pacientes não pensem isso porque você é um cara legal, está lá há muito tempo. Não, o paciente não tem essa percepção porque ele não vê esse ciclo acontecendo com várias pessoas. Igual a analogia do bebê. Ele sabe que um bebê nasce. Agora, ele não sabe como que uma reabilitação acontece. Você usa uma analogia para ele entender que aquilo tem um processo e que vai acontecer naturalmente com o trabalho de vocês. Mas ele vai ter essa insegurança. Quando que ele diminui essa insegurança? Eu falei lá no início. Quando a gente tem a questão da credibilidade social, ou seja, já tem muita referência de você falando que, poxa, você é a pessoa que entrega aqueles resultados. Então ele já vai muito mais tranquilo com isso. Inclusive, essa é uma escada, assim, uma coisa muito positiva, porque com o tempo você vai ganhando isso. Você vai ganhando a ponto dos pacientes te questionarem cada vez menos. E aí você pensa, nossa, estou ficando bom nisso. Não só você está ficando bom nisso, você está sendo menos forçado a ter que mostrar para o paciente o seu planejamento. E aí ele está se decidindo muito mais facilmente. Importante a gente pensar isso. Isso vale muito para os mais experientes. As pessoas mais experientes falam, não, eu sei exatamente como fechar um caso clínico. Você aprendeu pra caramba, não tiro mérito nenhum, mas entenda que muitas vezes você tem um benefício da credibilidade que quem está começando não tem ainda, precisa desenvolver. Então, para essas pessoas que ainda estão desenvolvendo essa etapa, elas precisam sim fazer uma forma mais didática para os pacientes. Agora, como é que eu vou fazer então, Éder, esse valor aqui ser pago à vista ou ser percebido de uma forma positiva pelo paciente? Bom, tem algumas técnicas para isso. Vamos entender algumas técnicas. A primeira que você pode fazer é falar para o paciente assim, ó, olha, qual que seria a vantagem de você fazer tudo de uma vez aqui já e não fazer por etapas? Primeira vantagem, Dona Maria, é que já está estabelecidos os preços. Então não vai aumentar o preço. Por quê? Vamos imaginar que você vai fazer horta-enxerto. Ok, então vou pagar horta-enxerto. Na hora do implante, daqui 2 anos, será que você está cobrando o mesmo valor? Se você segue, por exemplo, gestão total, provavelmente você vai aprender a subir os seus valores da forma certa e o seu implante daqui 2 anos vai ser mais caro do que é hoje. E aí, se a Dona Maria voltar, e ela pode voltar, ela vai ter que pagar mais caro para você. E qual que é a questão? Muita gente tem esse medo também. Ah, Éder, mas aí se eu fecho só aqui, ela depois não volta para mim. Eu garanto para você que se o seu paciente tiver uma boa entrega disso aqui, ele vai querer voltar para você porque ele teve uma boa experiência e ele não quer mudar. O paciente não quer ficar mudando, ele quer ter segurança. Ainda mais em situações de alto valor. O alto valor é muito menos influenciado por questão financeira do que você que não recebe ainda alto valor imagina. Às vezes a gente tem essa percepção da nossa realidade e torna ela uma verdade absoluta para o universo. E não é assim. Se você trabalha em preços baixos, mercado de economia de compra e uso, os pacientes são sim muito mais sujeitos à variação de preço. Mas esse paciente aqui não é economia de compra e uso. Ele é um paciente que sabe que o que ele está fazendo é complexo, é caro e ele tem uma questão que não quer errar. Ele não quer escolher errado. Então, ele vai muito mais pela percepção de segurança que ele tem do que um paciente de baixo valor. Agora, se você só atende paciente de baixo valor, você vai ter que acreditar no que eu estou falando, porque a sua realidade provavelmente é muito influenciada por preço. Aí você fala, ah, Éder, mas aí o outro é diferente? Como é que você prova o que eu estou falando aqui? Conversa com alguém, algum colega dentista de alto nível, aí, um colega dentista que cobra 100 mil, 200 mil em alguns tratamentos e pergunta para ele o que eu estou falando aqui. Se o paciente dele fica questionando o preço, ele vai falar, não, meu paciente não questiona meu preço, não. De vez em quando eles perguntam, falam alguma coisa assim, mas ele volta para fazer. Ele volta em mim, ele paga mais caro para fazer comigo. Aí você vai entender, então o que o Éder falou é verdade. O Éder falou que se o paciente desse nível aqui tiver uma boa experiência, ele volta. Quem prova isso para mim? Uma centena de pessoas que cobram super caro nos tratamentos delas e eles têm paciente voltando o tempo todo. Então, presta atenção na realidade que está acontecendo no seu mundo e não só a sua percepção na hora de formar a sua opinião, que você vai conseguir entender isso com muito mais facilidade. Então, essa é uma primeira vantagem que você vai apresentar para a Dona Maria. O preço
vai ser esse, não vai subir, dona Maria. Pode ser que suba. Eu não tenho como dentista como projetar no tempo se vão subir ou não as coisas, ou se os preços que eu ofereço aqui hoje vão ficar maiores ou não. Mas hoje a senhora tem a oportunidade de congelar esse preço nesse valor. Isso é uma vantagem para a senhora. Primeira vantagem. Segunda vantagem, vamos lá. Parcelamento. Segunda vantagem, que é aqui, ó, divisão. Tá vendo? Parcelamento. Como que você vai fazer com a questão do parcelamento? Você vai falar para o paciente assim, ó, olha, como vai demorar 24 meses, dependendo do que faz parte desse planejamento, o seu custo operacional vai ser mais alto no final. Esse caso, por exemplo, que envolve orto, enxerto, implante e prótese. Talvez, estou imaginando coisas, talvez o custo protético aqui da fase final seja o mais alto de todos eles. E perceba que ele é o último. Interessante, né? Então, quer dizer, se o paciente desiste antes e para de me pagar antes, eu não chego a investir na parte de prótese nele. Então, obviamente, para mim, o risco não é tão grande. E eu consigo capitalizar mais ao longo daquele processo. É uma primeira vantagem. E pode ser uma vantagem para qual tipo de paciente? O parcelamento? Para aquele paciente que entende que isso aqui é importante, mas não tem esse dinheiro todo à vista. E fala, poxa, eu não tenho 100 mil, eu não tenho 50 mil para pagar. Mas eu posso pagar 5 mil por mês, eu posso pagar 4 mil por mês, eu posso pagar 3 mil por mês, eu posso pagar 2 mil por mês. Beleza, se ele pode pagar, o parcelamento para ele pode ser interessante, porque o preço está estabilizado e ele tem um parcelamento. Além do que, de forma geral, o brasileiro adora uma parcela, ele gosta mesmo de parcela. Isso é um fato constante nas pesquisas de mercado. Qual é uma outra vantagem que você pode colocar para esse paciente aqui? Olha, dona Maria, desconto. Eu posso te dar desconto para o pagamento à vista, porque esse valor aqui realmente é alto. E dependendo da forma como você trabalha, você pode oferecer para essa paciente 10% de economia à vista, 5% à vista, 8% à vista. Depende de como você precifica o seu serviço. Não estou entrando na área de precificação. Mas você pode oferecer mais uma vantagem para ela. Porque, de repente, se ela tem esse dinheiro aqui, vamos supor que seja 100 mil reais. Ah, eu tenho 100 mil reais, doutor. Então, assim, vamos ver se é vantagem eu tirar e te dar esse dinheiro agora? Bom, se ela tem 100 mil, vou te passar um segredo aqui, ó. Se o paciente tem 100 mil, pode ter certeza que não está na poupança, não. Está aplicado. Então, está aplicado em alguma coisa que está dando um rendimento para ele. Rendimento de 1%, dependendo. Ok. Então, o paciente tem que ter uma percepção de que ao tirar isso aqui da aplicação, esse valor de desconto é maior do que ele consegue mantendo esse dinheiro lá. Fez sentido? Ficou difícil? Não tem problema não, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas é importante a gente entender que o paciente vai fazer conta se para ele vale a pena investir aquele dinheiro em você ou deixar aquele dinheiro no banco rendendo para ele. Então essa é uma condição que o desconto, que não adianta nada se oferecer um desconto total de 1%, 2%, se ele fala, não, mas se eu deixar lá no banco eu ganho mais que isso, está tudo bem, e ainda está lá no banco. Ok, então uma terceira vantagem que você apresentar para esse paciente. E tem mais uma outra vantagem, que é diferente de paralisar, que é a vantagem de não vai ficar mais caro. Não vai ficar mais caro. Essa vantagem do não vai subir é diferente do vai ficar estável, fechado hoje. Totalmente diferente. Isso aqui quer dizer que esses preços não vão ser aumentados. Essa vantagem aqui é, se eu precisar fazer um pequeno procedimento adicional em alguma dessas fases aqui, por eu ter fechado o planejamento completo, não vai te gerar custo adicional. Vamos imaginar isso aqui, ó. Você tá vamos imaginar aqui, ó. Você tá na fase ortodôntica, ok? Você tá aqui com o paciente. Mas nesse nível de complexidade de tratamento, será que esse paciente não tem uns provisóriozinhos aí, não? Pode ser que ele tenha, não tenha? Ele tem uns provisórios. Tá. E se ele perder esse provisório? Ele vai ter que pagar outro provisório? Se ele fez um tratamento completo, ok, a gente pode colocar um provisório para esse paciente. Agora, mas ele só me contratou ortodontia. Poxa, como é que eu vou fazer? Ele contratou ortodontia e eu vou dar provisórios para ele durante a ortodontia? Então, são pontos que você precisa colocar para o seu paciente. Não estou dizendo que você não deva nunca fazer isso, nada disso. Estou dizendo que perceba que são vantagens
que o paciente não sabe que você está oferecendo para ele e que provavelmente você faz e você não fala para o paciente que aquilo é uma vantagem. Então, ele não tem percepção de valor naquilo que ele não sabe que acontece. Mas você pode facilmente explicar para ele. Inclusive, tem o caso, Dona Maria, de alguns dentes seus com provisório que, sei lá, podem soltar, dependendo do que você come, dependendo do que você faz. Se você contrata sua ortodontia, esse procedimento vai ser à parte, vai gerar um custo para a senhora. Agora, fechando aqui de uma vez, você acaba tendo isso aqui de uma forma que não vai gerar para a senhora mais custos. Obviamente, dentro de uma razoabilidade normal, não de um paciente louco que não cuida da sua própria saúde. Eu estou falando dentro de um contexto normal. Então, bom, veja que, nesse cenário que eu expliquei, nós temos uma condição fácil de explicar para os nossos pacientes tratamentos de alto custo, sem fazer com que os pacientes fiquem assustados com a gente. Porque o paciente, obviamente, ele vai achar um tratamento de 50 mil, 100 mil caro. Porque, vamos ser sinceros, que é um valor alto. Eu não estou dizendo que não vale. Estou dizendo que é caro, sim. 50 mil, 100 mil reais é muito dinheiro para você investir. Então, as pessoas investem ele pensando. Agora, elas precisam ter esse nível de percepção do valor que está sendo gerado para ela, para que ela se sinta confortável de falar, ok, é caro 100 mil, 50 mil, mas eu entendi que o doutor está fazendo algo que realmente eu preciso e que está me dando segurança de que é o que realmente vai me fazer bem, que não vai me gerar mais custo, que não vai me gerar mais problema. Eu vou pagar esse dinheiro e vou ter a minha solução que está sendo apresentada nesse planejamento. Como eu falei para você, reforço, o que a gente nunca vai conseguir resolver é ter um planejamento que custa esse valor aqui e falar, não, eu vou fazer a mesma coisa por 50%, por metade do preço e vou parcelar em 24 vezes para o paciente fechar. Porque aí você vai atrair um paciente que não é o paciente que tem condições de ter esse nível de tratamento aqui, e esse paciente que não tem essa condição, não estou falando só a condição financeira, ele é um paciente que vai sair muito caro para você. E aí você, olha isso aqui é complexo. Quanto tempo, pensa aqui comigo aqui, ó, quanto tempo de preparo, de treinamento, de curso, de estudo é necessário para que um tratamento nesse nível aqui seja conseguido por você, para você conseguir entender um planejamento desse valor, fazer um planejamento como esse. Agora, quando que isso acontece na sua vida profissional? À medida que você formou, você começa a estudar, começa a se treinar, porque a gente nunca para de treinar. E aí a gente vai treinando, uma hora a gente fala, poxa, esse caso aqui da Dona Maria, se fosse há 10 anos atrás, a única coisa que eu saberia fazer era uma prótese removível. E, ok, era o que você estava preparado naquela época para oferecer para Dona Maria. Mas hoje, como eu aprendi muitas outras coisas, eu consigo fazer reabilitações, eu consigo fazer outras coisas que custam mais caro. E como custou muito para você chegar onde você chegou, para fazer esse tipo de planejamento, não subestime o seu conhecimento perante o paciente, falando, é caro, mas eu vou fazer barato, porque, se for caro ele não vai pagar. Não subestime, os pacientes, eles vão sim fechar com você, caso duas regras aconteçam. Primeira, ele tenha o dinheiro, e segundo, ou seja, não é só ter o dinheiro, ter condição de pagar, e segundo, ele entenda o que está sendo ofertado para ele como benefícios daquele tratamento, não só a questão da reabilitação oral, não só a questão do sorriso bonito, mas uma série de outros benefícios que provavelmente você já faz, ou que você está disposto a fazer, ou que vão ter custos muito baixos para você, mas que muitas vezes você não mostra para a paciente, e aí ela não consegue ver isso aqui como algo viável para ela, fala, é caro. Aí, essa aqui é uma janela, tá? Essa aula aqui virou uma aula, né? É uma janela de aprendizado. Porque é aquela fase em que você está aprendendo, aquela fase que você está saindo do dentista ali que ganha abaixo de 20 mil e passando para o dentista que vai ganhar acima de 50 mil por mês. Essa é uma diferença crucial para você dar esse salto. Você não consegue dar esse salto, sinceramente, eu estou sendo muito sincero para você, você não consegue dar esse salto de menos de 20 mil para mais de 50 mil se você não respeitar essa necessidade do seu paciente. Não confunda
com, por exemplo, um dentista que já ganha 100 mil, que já pega casos clínicos de 50 e 100 mil, porque esse cara tem um fator que ele vai chegar em você com o tempo, que é o fator credibilidade social. E quando eu digo credibilidade social, não é as pessoas acharem que você é uma pessoa legal, boa, honesta, direita. Não é isso. É para o caso em questão. Certo? O caso em questão. O caso reabilitação oral, ele demanda de você as pessoas, outras pessoas, falando, não, sim, esse doutor sabe, sim, ele já fez o meu, ele já fez o da fulana, ficou legal, ficou massa e tal. E aí vai gerando confiança nos seus outros pacientes, chegando a um ponto, não é brincadeira. Tem muito colega dentista, eu conheço vários assim, que eles simplesmente fazem lá o planejamento bonitão, passa a secretária mesmo, passa o valor. A secretária vai lá, não, custa 100 mil. E o paciente paga. E por que o paciente paga? Porque aquele dentista já tem tanto essa credibilidade social forte, desenvolvida, na percepção do paciente, que ele já sabe que aquilo ali vai ser caro, já sabe que o dentista é bom, não precisa tudo isso. Agora, para quem ainda não está nesse nível, mas quer chegar lá, eu estou te dando o caminho a ser implementado. O que realmente eu vou forçar aqui, ó, não dá para pegar isso aqui, que eu acabei de falar para você, sei lá, 40 minutos que eu tô falando isso aqui, não dá para pegar isso aqui e falar para assim, ó, secretária, a partir de amanhã, você passa para Dona Maria o valor. Você acha que sua secretária aprende isso aqui vendo minha aula, por exemplo? Acho que não. A não ser que sua secretária entende tão bem ortodontia, enxerto, implante e prótese, que ela possa conseguir entender e explicar para os pacientes essas vantagens aqui. Para o início, quando você começa a aplicar os pacientes, assim, começa a aplicar orçamentos maiores, a minha recomendação é que você, dentista, converse com o seu paciente nesse exato momento, para que você também entenda esses fatores que eu coloquei aqui. Você precisa sentir isso. É diferente quando você só aprende comigo e quando você sente fazendo. Aí você vai sentindo e vai sentindo confiança. E quando você vai sentindo confiança, o seu paciente, ao olhar no seu olho, ele sente a confiança em você. Ele fala, esse doutor sabe mesmo o que ele está fazendo. Olha como é que ele me explicou fácil, não tive nenhuma dúvida. E quando você não sabe, a gente fica meio inseguro. Foi o caso que, por exemplo, gerou dessa nossa aluna aqui fazer a pergunta e o questionamento para mim. O que eu consegui visualizar é que essa colega em questão, ela está exatamente entrando nessa transição. É o momento profissional dela, lindo esse momento profissional. Ela está saindo de uma fase onde ela não ganhava o que ela pode ganhar e está começando a pegar casos melhores e está pensando, tá, mas essas dificuldades aqui eu não tinha antes, que antes eu atendia casos mais simples que nunca me perguntaram isso, eu não precisei segmentar nada antes, não precisei separar em especialidades antes, simplesmente ia lá e fazia e funcionava daquele jeito lá. Agora, se você não segue a minha recomendação, o que acontece? Ó, se você não seguir isso aqui, ó, aliás, se você quiser, dá um print aqui ó, nessa tela e guarda. Dá um print, guarda, divulga nos seus grupos de Facebook, não tem problema nenhum. Divulga isso aqui, pode divulgar, não tem problema nenhum não. Vai fazer bem para as pessoas. Se você não segue isso, como é que você aprende? Você vai aprender por tentativa e erro. E essa é a forma mais demorada de aprender. Porque aí o que vai acontecer? Você vai começar a pegar as oportunidades de fazer grandes casos, fazer casos grandes, e você vai deixar passar, você vai perder muitos casos, você vai perder muito paciente, e você vai pensar inicialmente que o quê? Perdi o paciente porque ficou caro. E não é porque ficou caro. Perdeu o paciente porque o paciente não viu as vantagens de fazer aquele tipo de tratamento com você naquele momento, porque a sua credibilidade social, que é desenvolvida com o tempo, não é suficiente para o paciente, para sobrepujar isso aqui, para ser maior do que essa falha de comunicação. E isso faz com que o paciente acabe indo para outro lugar para fazer, às vezes, o mesmo tratamento, mas com alguém que converse de forma mais assertiva com ele. Não estou falando absolutamente nada do ponto de vista técnico, só do ponto de comunicação. Veja que é bem claro isso. Aí, com o passar do tempo, vai ter uma ou outra pessoa que não vai precisar de tanta explicação assim e vai fechando com você, vai fechando com você. E aí você vai ganhando a credibilidade social. Ela vai acontecendo. À medida que você faz, você vai acumulando a credibilidade social. E aí pode ser que num ponto você fala, eu não explico nada não, vou lá e faço e funciona. É verdade, só que você demorou 20 anos para chegar lá.
E se você aplica a técnica que eu estou ensinando aqui, você consegue fazer em poucos meses, talvez em um mês, talvez em uma semana. Porque é muito mais fácil aplicar isso aqui. Aí você consegue dar um salto, assim, pegar de repente um caso clínico gigantão. E aí sua credibilidade social vai ser acelerada muito mais fácil. Mais uma prova disso, Éder, me dá mais uma prova de que isso funciona. É só fazer o seguinte, vai lá no nosso YouTube, tem um caso clínico do Dr. Marcos Cassundé. Dr. Marcos é um aluno nosso, e ele foi um aluno de turma antiga, e ele conta claramente essa trajetória aqui, ó. Ele pegava caso clínico menor, de valor menor, de repente ele teve um salto gigante. E não é que foi mágica, sorte do Marcos. Absolutamente não foi, foi mérito. Agora, esse mérito ia demorar 20 anos para acontecer naturalmente, mas aconteceu em poucos meses, porque ele seguiu uma técnica. Então, assim, essa dúvida que foi muito boa, como eu falei para você, ela é complexa, porque ela envolve planejamento, negociação, apresentação, ela envolve histórico profissional, mas eu achei muito interessante fazer essa aula, essa conversa, para que ficasse claro para mais pessoas que estão nessa mesma fase de crescimento profissional, de aceleração do crescimento profissional. Fora disso, quero deixar um recado muito importante. Ontem mesmo eu fiz a gravação de mais um módulo, e nesse módulo eu falei muito sobre uma técnica que chama Morning Huddle. É uma técnica para ser aplicada sobre controle do aproveitamento do tempo, como acelerar o seu tempo clínico, como fazer o seu tempo clínico render mais, o tempo de atendimento. Essa aula deve estar para você disponível na próxima segunda-feira, então, por favor, vá na sua sala de aula, assista essa aula assim, mas não é só assistir não, fica assim, ó, ela tem que ser uma aula que entra na tua cabeça e você tem que decorar ela. Falar assim, não, eu entendi, eu memorizei essa aula aqui, ela tá comigo agora pro resto da vida. Beleza? Então um abraço, a gente se vê em outras aulas ou em outras gravações como essa. Tchau!